Esse é até um episódio difícil de gravar, né, amiga? De começar a gravar. É. Então, fala, seus sem filters. Aqui é a Lari. E aqui é a Si. E esse é o nosso podcast Duas Sem Filtro, um ambiente onde nós nos reunimos para conversar sobre assuntos que precisam ser conversados de uma maneira sem filtro. O tema de hoje é um assunto que muitas mulheres, infelizmente, vivem ou já viveram, mas que ainda poucas conseguem falar sobre isso. Gente, em pleno 2025, a gente tendo que conversar sobre essas coisas. Cara, a minha versão, amiga, de 12 anos, acreditava que em 2025 a gente estaria andando em carros voadores. Não falando sobre coisas desse tipo, reforçando a obviedade, a necessidade de isso ser combatido, de isso ser interrompido. E cá estamos, né? Então, vamos falar sobre esse tema que é triste, mas é necessário. É assim, é apenas inaceitável e, gente, antes da gente começar hoje, queremos deixar um aviso importante, tá? Que este episódio vai abordar temas sensíveis como violência doméstica, abuso psicológico, adolescente, infantil. Então, já deixa aí o aviso para vocês, tá? Só que a gente só quer reforçar também que a importância de termos esses debates e da necessidade de dar voz a essas histórias. Exatamente. Bom, gente, então eu vou começar aqui contando uma história que aconteceu comigo, mas por motivos de sigilo, né, para evitar conflitos, eu não vou citar nomes, nem dar muitos detalhes sobre quem foi, tá? Mas esse é um fato que aconteceu comigo, é verdade. Uns anos atrás, eu descobri que uma pessoa muito próxima a mim, ela fotografava minhas partes íntimas enquanto eu dormia. E assim, antes que comece, porque pessoas questionaram, né? E eu quero esclarecer isso. Antes que comece a pergunta, mas você não via, você não acordava. Não, gente, eu dormia igual uma pedra. E eu sei que é ridículo estar justificando isso aqui, mas isso é real. Tanto que tem uma história minha de quando eu estava no Japão, dormindo, e teve acho que era um furacão, um vendaval que deu, quebrou um vidro, e aí esse vidro respingou todo na minha cara, não cortou, mas eu não acordei com barulho, com vidro, não acordei. Eu só fui acordar com a minha mãe tirando os vidros da minha cara. Então, assim, o sono é pesado mesmo. Assim, a pessoa não dorme, ela hiberna, né? E eu estou falando isso porque aconteceram esses casos, né, de questionarem. E aí essa pessoa, ela tirava as fotos, registrava essas fotos num computador, e eu não sabia disso, fui descobrir isso uns anos atrás. E aí, quando eu tive conhecimento dessas fotos, que essas fotos existiam, que elas eram registradas, e fui entender, fui compreender que aquilo era um crime, eu fui na delegacia e fui prestar essa denúncia, né? E essa pessoa era uma pessoa muito querida para mim, era uma pessoa muito próxima a mim, e eu não imaginava que essa pessoa faria isso comigo. E de fato acontecia, né? Então eu fiz a denúncia e a partir das investigações descobriram que tinham arquivos de outras vítimas nesse mesmo local, né? Então não era eu somente a única vítima, tinham outras mulheres, outras crianças, né? E eu lembro que na época chegaram a questionar se tipo assim, mas só por isso você fez uma denúncia ou sabe, será que não é uma vingancinha, não é um desejo de tipo assim, de chamar atenção? E, gente, nada disso, tá? Porque assim, a partir do momento que você tenha a percepção de que aquilo é um crime, de que aquilo é errado, tava assim, muito claro, tipo assim, se eu não parasse essa pessoa, se eu não fizesse isso, essas coisas continuariam acontecendo. Mais e mais mulheres, mais e mais pessoas, sabe? E não tem cabimento, assim, sabe? Você saber que tem um crime acontecendo embaixo do teu nariz e você vai simplesmente deixar por baixo do tapete e fingir que nada tá acontecendo, sabe? Escolher só ignorar, né? É até uma coisa que eu gostaria de trazer para reflexão é de onde as pessoas tiram essa ideia de que é normal, de que é aceitável o outro invadir o espaço, a privacidade, o corpo de outra pessoa, de onde essa pessoa acha que tem esse direito, sabe?
E quando você vê essa situação, né, se você é conivente, se você sabe que esse tipo de situação está acontecendo e você deixa, tipo, vamos deixar aqui debaixo do pano, ninguém tá sabendo, vamos deixar abaixo e tá tudo certo. Não tá, gente. Porque acontece, infelizmente, ainda acontece com milhares de mulheres. E elas não falam sobre porque ou falaram e ignoraram elas, ou falaram e falaram para ela deixar isso quieto, que foi o que fizeram comigo. De, cara, deixa isso quieto, sabe? Não é nada demais, são só fotos. E nunca vai ser sobre isso, sobre o tamanho do crime, se ele é pequeno, se ele é grande, sabe? Não, não é sobre isso. É sobre você saber o que está errado e você perpetuar com isso. Por muito tempo eu fiquei muito calada, não quis falar sobre, porque eu não queria ficar revivendo isso. Tá. Sabe? Sim. Porque é um sentimento de dor, é um sentimento de humilhação. E quando você fala sobre, dependendo para quem você fala, surge muito o sentimento de culpa. Porque vai ter pessoas que vão falar que você tá errada, que é você a errada, que é você a culpada, né? Seja tipo, pela roupa que você tá usando, seja pelas suas atitudes, seja pelas coisas que você faz, fala, insinua. E assim, às vezes a mulher tá só sendo mulher. Só sendo ela, em essência. Porque tem muitas mulheres que são, assim, simpáticas, que são, assim, pessoas agradáveis, que chegam no ambiente, fala com todo mundo, é sorridente, é muito legal. E aí as pessoas vêm assim e falam, nossa, mas fulano tava dando em cima de mim. Nossa, mas você viu que fulana tava se amostrando demais? Sendo Sabe? que ela só chegou e te deu um bom dia, porque, né, a Porque educação ela é assim, é uma pessoa exato. educada. Ela é simpática, ela é legal. E as pessoas interpretam as pessoas como elas querem, né? Isso é um fato. Isso. Mas não quer dizer que a mulher está fazendo algo para conquistar o tempo inteiro, para seduzir. Gente, a gente só quer viver, sabe? Por favor, é o mínimo. A gente Só o só quer ser mínimo que a gente livre. pede. E aí volta o questionamento, né? De onde que as pessoas entendem que elas podem ultrapassar esse limite. De tipo assim, a pessoa só está sendo simpática, só está sendo legal, aí a outra já acha que, nossa, já me deu abertura para fazer o que eu bem quiser, bem entender. Gente, pelo amor de Deus, não é assim, sabe? Fora a questão de. Tem muitos casos, né? Relatos que eu escuto de tipo assim, a pessoa tá ali no ambiente de trabalho, no ambiente social, e a outra pessoa, que na maioria dos casos, infelizmente, né, é homens, e chega e começa a falar, e começa a chegar, e a pessoa, assim, é nítido, você vê na cara da pessoa, que a pessoa tá tipo assim, cara, some daqui, só queria Desconfortável. curtir, só queria Eu ficar aqui queria na minha, na trabalhar. boa. Isso. Exato. E aí a pessoa tá lá, importunando, enchendo o saco. E a pessoa fala: não, cara, eu não quero nada com você, eu não quero sair, não quero, eu só quero trabalhar, ou só quero fazer aqui, me divertir aqui na festa onde eu tô. Só quero, sabe, ficar em paz, ficar sozinha, ficar na minha boa. E a pessoa continua. E tipo assim, gente, onde vocês tiram que essa ideia assim de liberdade? Cara, a pessoa já falou não, o cara falou não, tchau. Sai, toma teu rumo, vai atrás de uma pessoa que de fato quer estar com você, quer conversar com você, quer continuar essa conversa, essa relação com você, sabe? Não fica importunando quem não quer. Coisa chata. Só porque acha que, sei lá, ai, sou irresistível demais. Meu amigo, Meu sabe? querido. Não, Baixa essa bola. tem horas que eu falo assim, a gente deveria encapsular a autoestima dessas pessoas e vender, porque, Deveria. Uhum. nossa, eu falo que eu vejo Deveria. uma pessoa fazendo isso, eu falo, só para aqui que eu vou encapsular esse negócio e vou vender? Ou vou tomar, porque, sabe? Tem que rir, gente, porque Umas coisas. infelizmente é verdade. São só verdades. Só verdades.
E tudo seria resolvido se a pessoa tivesse respeitado ou não. Não. Ou tivesse pelo menos a noção de que, assim, cara, ali não é meu espaço, sabe? Uhum. Meu limite, meu corpinho é esse aqui. O Uhum. seu corpinho, o corpinho do outro é aquele ali, entendeu? Não tem que ultrapassar se o outro não permite. Exaltei. Ah, não, é que não, você tá super certa, não tem nem o que complementar, porque parece que é tão. Pra gente esse assunto parece tão batido e ainda assim tem que ficar falando a mesma coisa. Por quê? Exato, Porque são esses anjos, esses alecrins aí que continua. sim. Se acham deuses, donos do mundo. Ah, E até quando também as pessoas vão entender que isso não é normal? Que, tipo assim, entendo que tem pessoas que passaram por situações muito piores que a minha, mas muito piores. E eu sinto uhum, muito por cada uma delas. uhum. Mas, cara, nunca que isso vai ser normal. Nunca, Jamais, amiga. Não. sabe? Em pleno 2025, a gente tem que estar explicando que isso não é normal. Gente, isso não é normal. Infelizmente, é comum. Infelizmente. Com muito pesar, isso é comum. Agora, normal tá muito longe de ser. Muito, mas muito longe de ser. Talvez essas pessoas que achem muito, entre aspas, normal algo como esse caso, ou como outros casos que acontecem, são pessoas até que possam ter vindo de um âmbito familiar bem disfuncional, que outras coisas, inclusive, possam ter acontecido, e que aí, na cabeça delas, deles, é a realidade dela. Então, se aquilo é a realidade dela, é normal. E aí, quando você tenta quebrar esse ciclo de que, não, as outras pessoas não estão vivendo assim. Uhum. Na verdade, o errado está aqui. O que aconteceu? Isso não, na cabeça delas não procede, sabe? Não entra. É porque eu acho que assim, talvez por ser muito recorrente, né? E não ter solução, não ter a quem você pedir ajuda, não ter um recurso para isso, né? Uhum, Talvez de fato isso tenha sido normalizado em eras anteriores, né? Então, tipo assim, a pessoa fala, não, poxa, mas isso, poxa, são só fotos, é normal, sabe? E não é, gente, não não. é, tá? Nenhum. A partir do momento que você está invadindo um espaço de outra pessoa, não é normal. Não Uhum, é, sabe? Sem a permissão, não é normal, uhum. entende? E é triste, né? É triste ver que isso ainda aconteça tão frequente, tão recorrente. Sim. Porque quando eu trouxe sobre esse assunto, falei uma vez sobre isso, vieram várias mulheres relataram que passaram por isso também. E que não foram, o caso não foi para frente, que chegaram a denunciar ou chegaram a conversar com outras pessoas e as pessoas simplesmente falaram: ah, que situação bosta, e é isso. Um caso que aconteceu, assim, foi uma entrevistadora mais conhecida no âmbito digital, e ela faz essas entrevistas para filmes e séries, então ela vai lá conversar com determinados atores sobre o filme e sobre a série. E ela foi entrevistar este ator, no caso um ator muito famoso, de franquias assim, milionárias, e só foi fazer o trabalho dela, foi justamente fazer as perguntas referentes ao projeto, o que ele poderia falar, o que não, e neste momento, é uma entrevista até pública, tá? Neste momento, ele só a interrompe falando, nossa, mas você é, nossa, como você é bonita, nossa, por que vocês me mandaram uma pessoa tão bonita? E ela só tentando perguntar ali, porque assim, são coisas rápidas, são 5 minutos geralmente que possui, né, com esses artistas. E, e foi, mais ou menos o tom foi isso, ela não conseguiu cumprir a função dela, o cara só ficou importunando, ele ajoelhou no chão, falou, ai, você é muito linda, sabe? E aí ela parou,
foi embora e mandou para a edição. Quando o editor devolveu para que ela subisse no canal, enfim, falou: olha, eu acho que você sofreu um assédio. E aí ela relata que quando ele falou isso, que ela parou e falou assim: será? Nossa, sim. Será? Você vê, porque é Uhum, isso, a gente ainda acha tão comum. Não, mas eu só estou elogiando a beleza dela. Não, gente, olha a situação. A menina trabalhando, só querendo pegar as respostas uhum. dela, pegar e ir embora, chamar o próximo. E sendo importunado, porque, ai, você é muito bonita. Sabe? Poxa. E, enfim, e aí o que aconteceu, né, em resumo? Ela subiu isso, deu esse adendo no começo da entrevista e foi, assim, completamente massacrada, porque ainda assim era um ator super famoso e as pessoas comentavam como se, não, nada a ver, ai, mas você nem é tão bonita assim, af, Nossa, sim. não, que isso, ai, como você é ridícula, você estava claramente se oferecendo, sabe, uma coisa muito nada a ver. Então é Sim. isso que a gente ainda passa, é isso. E a culpa Cara, sempre ainda é de quem? Da mulher. nossa, sim. E, e a gente tinha falado sobre a culpa na maternidade, né, amiga? E aí, para É, você ver a bendita da culpa se repetindo em diversas situações, sim. situações que a gente é a vítima e a gente se vê como culpada. Porque Só escolhem nos ter ainda como culpada. é um alvo, assim, sabe? Tipo, ah, não tem onde jogar, joga lá, sabe? Ah, o que que eu faço com essa culpa? Joga lá, joga lá. Já tá acostumada, Uhum. já tá acostumada, joga lá. Entende? Pois é. Que assim, né? É foda porque queria repetir de novo que, amiga, eu sinto muitíssimo que isso tenha acontecido. Eu acho que a gente é exposto a tanta notícia ruim também, né? Tem essa normalização de sofrimento, dor, violência, mas nesses casos dessas notícias parece sempre algo tão distante, algo Uhum. que nunca vai estar perto de você, o que vai acontecer com você. E aí você tem um relato tão direto, tão cru de alguém, tipo, porra, completamente especial, completamente, sabe, querida, completamente. É uma coisa inimaginável, entende? Então eu só sinto muito e por isso que a gente tá aqui pra expor essas situações, esses casos e dizer que isso acontece sim, gente. Não é só no jornal que sai. Isso pode estar acontecendo com o seu vizinho, com a sua prima, sei lá. Exato, exatamente. E uma coisa, assim, que ficou muito na minha cabeça, porque por um bom tempo eu fiquei assim, não falei nada sobre, né? Fiquei na minha, porque era aquela história de não querer reviver isso, de não querer, sabe, ficar voltando nessa situação. Mas eu percebi que enquanto eu fico calada, enquanto a gente que já passou por essa situação, né, que viveu essa situação na pele, que sabe o que é se sentir impotente, se sentir humilhada, se sentir culpada, a gente percebe que a gente não, se a gente não fala, mais pessoas passam por isso, porque o, o dito normal continua seguindo normalmente, né? E essa voz alta que fica latente na sociedade é de que isso é normal. Então, se a gente não fala, se a gente não se posiciona, se a gente não traz esses relatos, a gente vai deixando isso ser a voz alta, a voz que dita. E não, sabe? A gente tem que reduzir essa voz mesmo. De tipo, cara, não é normal, não é aceitável, Não, nunca que vai ser aceitável, entende? não. Então, se você já Esse- passou por uma Uhum, situação assim, cara, uhum, fale sobre isso. E não assim, sabe? Ah, eu vou expor para os quatro ventos, que não sei o quê. Se você não se sente confortável com essa atitude, né, de, ai, não quero expor, tudo bem, mas tudo fale bem. com isso numa terapia,
Vai trabalhar isso. Porque eu sei o quanto isso corrói. A Silvia está aqui justamente falando sobre um caso pessoal dela, mas ela está com muitas horas de terapia em dia, gente, para estar expondo isso aqui hoje, tá? Não é uma coisa que a gente só decidiu falar. É Exato. porque ela estava num momento em que ela queria, sim, compartilhar. Nós, próximos a ela, já tínhamos conhecimento dessa infeliz situação e hoje a gente está aqui para falar para quem puder ouvir, né, amiga? Quem a Sim, gente puder ajudar, nosso intuito é esse. exato. Exatamente. O intuito é reunir mais mulheres, e, tipo assim, cara, de ser uma base de segurança, assim, sabe? Uma para outra, de, cara, você não tá sozinha, você não precisa ficar sozinha numa situação dessa, sabe? Sim, É você entender que você não é a culpada, para começo de história, né? Que você não é a culpada. Eu acho que essa é a primeira coisa que as pessoas precisam entender. entender. Entender, assim, Vítima não tem culpa, sabe? né? Eu acho que essa é a coisa que as pessoas precisam entender, as vítimas, né? Precisam ter muito claro na cabeça delas, porque é uma coisa natural a gente sentir culpa. A gente, Uhum. né, falou na maternidade da culpa, e é uma coisa natural a gente sentir culpa, mas, cara, nesses casos a gente de fato não tem culpa. Não tem culpa de nada, gente. Entende? Por mais que as outras pessoas próximas a você falem, ai, mas a roupinha que você estava usando, ai, mas o jeitinho que você falou, o jeitinho que você fez isso, as suas atitudes, suas Mas escolhas, isso cara, não nada a justifica ver. nada, nada, nada. Independente, sabe? Não tem algo errado em você, não Não. tem, sabe? Não. E volto a repetir, gente. Como sempre, todo episódio, um beijo, Cecília, que É, a hoje Cecília vai ter muito orgulho desse episódio. Eu Hoje ela espero. é a minha terapeuta. Foram várias terapeutas, né? Para, em primeiro lugar, eu estar aqui conseguindo falar sem culpa, né? E em segundo lugar, para estar trazendo essa informação aqui para abrir olhos de mais mulheres, sabe? De, tipo, ver que essa situação não é normal, de denunciar, sabe? De procurar ajuda, de se você já viveu isso, se você já passou por isso e tá com isso aí te corroendo por dentro, que toda vez que você pensa, você sofre, você volta para esse momento, vai fazer uma terapia. Vai fazer uma terapia, porque, cara, Uhum. não, não vale a pena, sabe? A Não. outra pessoa tá vivendo a vida dela É. e quem tá sofrendo é você. Então, vai fazer uma terapia, sabe? Uhum. Conversa sobre isso, tira essa carga daqui desses ombrinhos, dos seus Uhum. ombrinhos, e para de Uhum. carregar essa culpa, esse peso, que não é seu. Sozinha. Exato. Sozinha. Que não é seu, tá? Uhum. E é isso, né? E é É, isso. acho que vale sempre lembrar que quando a gente fala de abuso, o abuso ele não é só um abuso físico. Ele é moral, ele é psicológico. Sim. Então, se você estiver passando por qualquer tipo de situação que envolva um desses tipos, ou até todos esses tipos, por favor, tenta buscar alguém de confiança, alguma ajuda que seja, para, como a Silvia falou, não é normal. E a culpa nunca vai ser sua. Jamais. Exatamente. Só confirmando, você tá ouvindo esses latidos da Rádio Doguinho? Eu Tá, tava ouvindo antes. Agora eu ouvi tava um. aparecendo. É, eles estão latindo enlouquecidamente. É bem o horário, né? Que eles começam. É a Rádio Doguinho. Oh, você viu meus filhotes? Não! Você viu dar uma tosse. É. Eu vi eles atravessando a neve, pegaram uma caminhonete. Bom, amiga, como a nossa pauta hoje é sobre esses temas sensíveis que precisamos contar, eu queria trazer hoje um relato de uma pessoa também bem próxima que me autorizou, primeiramente, né, a contar.
Não vou expor detalhes, não vou expor nomes, mas eu achei importante trazer aqui hoje, porque é um relato de violência doméstica. E como a gente já falou, que existem diversos tipos de abuso, infelizmente, o mais comum é o de violência contra a mulher, né? Sim. Então, qual é a história? Essa pessoa me contou uma situação muito íntima e muito pessoal que acontecia dentro da casa dela e que ela vivenciou principalmente ali nos momentos de infância e adolescência, né? Do começo da adolescência, que era o comportamento do pai dela, que completamente abusivo com a mãe dela. Então, quando digo completamente abusivo, batia, ofendia de diferentes formas, Uhum. e essa pessoa, no caso, ela tem mais 2 irmãs, então eram 3 meninas vivenciando essa rotina de ver a mãe apanhando, sofrendo, mas existem muitas nuances nessa história, porém a principal delas é que, assim, hã, quando a mãe dela conseguia se não desvencilhar, mas procurar algo como um estudo para complementar, que ela saísse de casa por um período, geralmente ele pegava as 3 filhas, colocava as 3 sentadas num sofá e tinha existiam certas fitas que eu não me recordo agora de onde eram, enfim, que ele deixava essas fitas passando enquanto ele estava com elas, que só falavam de incidentes onde os pais cometiam homicídio contra os seus filhos. Hum. E as 3 tinham que ficar sentadas, caladas e paradas. Eu realmente não lembro agora se já houve alguma violência para com as meninas, né, mas eu já isso não ameniza toda uma situação de insegurança e de medo que Uhum. existia ali dentro, né. Sim. Eu acho que o estopim, de onde parou, foi, de novo, uma nova violência, né, como era esse ciclo que perdurava, e nessa em específico, a mãe dela ficou em um estado que eu prefiro nem comentar, e houve uma intervenção da avó materna, se não me engano. E foi aí que ela falou: "Acabou, chega, isso não vai mais acontecer, e se essa pessoa não sair daqui, eu vou levar minhas netas". Hum. Ok, isso aconteceu, houve uma separação, mas existia muito, que ela fala, uma dependência emocional, né, da mãe dela para com esta pessoa. E aí eu acho que esse é o ponto mais delicado, porque como é que a gente consegue justificar que uma pessoa que passa por uma situação tão horrível, existem esses casos que a pessoa tem esse apego, ele pode ser como esse, foi emocional, às vezes é financeiro, sabe, Uhum. às vezes enfim, existem diversos, e ela não conseguia sair, e ela não deixava ser denunciado também, como se Sim. conseguisse manter o controle dentro de casa, só que Aham. não, né, e eu pensando em 3 filhas, presenciando coisas assim, é até inimaginável. Sim. Quando aconteceu esse grande momento em que esse estopim todo, tanto que a mãe dela falava para elas: "Não vai chamar a polícia, não vai falar para ninguém, etcétera". Elas ficaram acostumadas a quando isso acontecia, tá Uhum. bom, não vamos fazer nada.
E aí, neste dia, quando aconteceu isso, que foi outra pessoa, né, que resolveu, a mãe dela virou para ela e falou assim: mas por que você não chamou a polícia? Porque você não me ajudou. Jogou essa carga em cima dela. Uhum. E ela ficou completamente assim, Sim. Nossa. sabe? Enfim, e aí, continuando. Depois disso, houve uma separação, né? Claro. E ainda assim, uma parte da família, ela ouvia comentários como culpa sua, ou deve ter feito por merecer, ou pior, você devia ter lutado mais pelo seu casamento. E aí eu lembrei de uma coisa que a gente falou num outro episódio, sobre maternidade, inclusive, Hum. que o povo vem com esse dedo velho encardido que, e aponta nas relações falando assim, mas você também não fez por merecer, né? Mas olha só, um negocinho desse você já... gente, pelo amor de Deus, né? Você não vive dentro da relação, você não vive dentro daquela casa, você não sabe que as coisas acontecem. A gente nunca sabe, nem vai saber, né? O que se passa dentro da cabeça do outro, qual que é a visão que o Uhum. outro tem, o sentimento que essa pessoa tem, sabe? De tipo assim, por exemplo, no caso, né? De, mas por que que você nunca denunciou? Não dá pra saber, né? O que que se passa na cabeça do outro. Aí chega um outro com um dedinho velho, sujo, assim, e fala assim, mas você também, né? Mas você, pô, isso aqui, pelo amor de Deus. Né? Gente, pelo amor de Deus, vai cuidar da Então, própria vida. ela deve estar pleníssima, Tá tudo sabe? ajeitado, né? É, Tá tudo, as coisas assim estão, ó, impecáveis, impecáveis. então, por que que a gente ainda vive nesse momento de novo, culpar as vítimas e invalidar toda uma situação que ocorria ali por trás? Não há a Exatamente. mínima empatia, não há nenhuma compreensão, só, era isso mesmo e, poxa, não lutou mais. Gente, A bicha ia lutar, gente, por um relacionamento desse? então assim, Meu Deus, até onde? comple entendeu? Até onde, É gente? o é o é o é o ciclo que vai e você acaba afetando novos inocentes. Meu Deus. Eu vi eu acho que é um documentário, amiga, é bem pesado, é sobre todos esses temas compilados que a gente falou, fala apenas de uma única família, onde começou esse ciclo com eu acho que é o patriarca. O patriarca começou com as filhas dele. Das filhas foi para as netas, das netas foram para não sei aonde. A família inteira ciente, completamente ciente, eu acho, e com vários tipos de, como é que fala? Transtorno, saúde mental do caralho, merda. E que era uma pessoa completamente adorada, amada, tipo, Hum. vou até dizer idolatrada, mas quando essas pessoas que estavam ali, né, vivendo todo esse ciclo sempre, sempre, e achavam isso sim completamente normal, que Uhum. sempre acontecia de uma geração para outra. Sim, Quando começaram a ter esse questionamento de que não, mas ninguém fez nada, ninguém fazia nada, era tipo, era o que acontecia. É isso de novo. Não, mas não. E aí, sei lá, eu não lembro, tipo, alguém depois de outra geração falou: "Não, mas esse cara é, sabe, imundo", ainda quiseram defender. Enfim, exato. eu não tem fim, não tem fim, Silvia, não tem fim. Quando que vai ter fim? Eu não sei. E esperava que fosse breve, assim, né? Que fosse tipo assim, determinou aqui, ó, acabou. Acabou essa palhaçada. No entanto, a gente tem lei, a gente tem direitos, tem deveres, e ninguém cumpre essa porra, sabe? Tipo, é uma passação de pano de
joga aqui para baixo do tapete, depois a gente vê como é que resolve, sabe? Gente. Isso porque a gente está falando, assim, de casos que são aqui do nosso âmbito, da nossa... também. Mas a gente sempre vê um caso novo explodindo por aí, de alguém famoso, escândalos, assim, envolvendo religião, vários tipos. Sim. Existe de novo uma série, eu sou muito das séries, gente, mas existe uma série, não lembro o nome, que me pegou muito uma questão que era um caso provavelmente real de abuso, e que uma das vítimas quis se pronunciar, quis ir denunciar e ir na delegacia. Ela chegou lá, primeiro que foi assim, você conta o seu relato diversas vezes para diversas pessoas e, né, e no final de toda essa situação completamente constrangedora, humilhante, ela foi informada de que para que houvesse uma investigação, para que o caso fosse aberto de fato, precisariam ter pelo menos mais 2 vítimas. Aí o que me pegou foi, então, uma mulher só não é suficiente. Uma pessoa sofrer toda essa situação, toda essa humilhação, não é o suficiente para que uma coisa assim vá para frente. Gente, Eu preciso de mais pessoas para provar o ponto e para provar que sim, isso aconteceu. Ai, gente, é complicado. É complicado. É isso que eu tenho a dizer. Que olha que a gente vive num mundo com tantas mentiras, tantas normalizações de coisas que não são normais, que, cara, fica difícil de, sabe, ser validada. Sabe, essa é a palavra. É você falar, contar o que de fato aconteceu e ninguém acreditar. Ou fechar os olhos para isso. Esse relato que eu contei agora dessa pessoa, eu quis falar muito sobre isso, porque quando ela me confidenciou essa informação, eu fiquei completamente, como é que eu posso dar um nome para esse sentimento? Eu fiquei completamente, sei, abismada, chocada, estarrecida. Todos os tipos de questão que você para e fala, de novo, porque é alguém que tá ali tão próximo a mim e ela tá me contando uma situação tão pesada, porque aí que você para pensar como que essa pessoa conseguiu sair, atravessar toda essa jornada horrível, e assim, é uma pessoa super querida, super carinhosa, sabe? Faz terapia também, teve que fazer, né? Graças a Deus. Meu Deus, terapia salva, gente, pelo E amor. que às vezes até eu a vejo e falo, você precisa de um abraço, sabe? Eu tento comportar, eu sei que é muito difícil, né? Porque cada pessoa tem a sua questão, lida de formas diferentes, mas ainda assim é tão pesado e passou por isso tão assim nova, eu acho Sim. é difícil demais. E essa atitude sua, amiga, é o máximo que a gente pode oferecer, porque assim, você não consegue ir lá denunciar pela pessoa, você não tem como você voltar no tempo e impedir que isso aconteça. Então, o que você pode fazer é dar suporte. Estou aqui com você e é isso aí, sabe? Porque às vezes é isso o que a gente mais precisa, né? O que a pessoa que passou por uma situação assim, cara, ela não quer ser julgada, ela não precisa ser julgada. Não Ela precisa, só precisa ser acolhida. Isso. Sabe? É ser ouvida. É isso. Continue, amiga. É isso. É isso. Continue fazendo isso. Porque, né? Então, acho que, né, para a gente encerrar, fica esse questionamento de até quando isso ainda vai ser considerado normal, e complemento com
até quando esse sofrimento feminino, né, principalmente, ele vai ser encarado como algo que é nada demais. Exato. Como aceitável. Isso, isso, exatamente. Bom, e é isso, gente. Acredito que abordamos bem sobre o tema, né? Trouxemos alguns relatos reais sobre coisas que acontecem no dia a dia, infelizmente. Uhum. Volto a dizer, infelizmente, em 2025, a gente ainda tem que estar lidando com esse tipo de situação que, assim, Vale dizer que a gente conhece ainda várias outras histórias, várias. várias. Então, ainda não é algo que vai encerrar, Uhum. mas se a gente puder trazer essa luz para quem estiver passando por isso, ou se você conhece alguém, sabe, que também tá Passando numa por uma situação de situação. isso. Sei que é comum, né, como a gente citou, a pessoa não querer falar, não querer expor, porque ela não quer também se sentir uma vítima, né, também. Não quer, são muitas questões, né, que fazem essa pessoa preferir se calar. Mas se você conhece, né, ajuda, Sim. tenta pelo menos. É, faz o que dá para ser feito, né? Dá um suporte, um apoio. Isso. E assim, gente, não julga. Não bota esse dedinho velho sujo na cara da pessoa e fala, ai, porque você devia ter tentado, ou você está fazendo muito caso disso, não é necessário, não é tudo isso, é normal, é aceitável, não é, meus amores, não é, tá bom? Tá na hora da gente já encerrar isso de normalizar Quebrar situações. Vamos quebrar esse ciclo, né. Exato, parar de ficar olhando a dor do outro como frescura. Uhum. Parar de olhar para a situação que não te dói, ao qual você não sente nada, uma empatia, não sente absolutamente nada, com descaso, entende? Para com isso. Se você não pode ajudar, procura alguém que pode, sabe? Faz alguma coisa de útil. Nessas horas, toda ajuda é válida, sabe? Uhum. E Uhum. julgar, botar o dedinho na cara do outro, falar que ele não fez o suficiente, que ela tá fazendo pouco caso disso, ou muito caso disso, cara, não vai ajudar. Então, se não dá para ajudar, não atrapalha, já ajuda assim demais, demais. Entende? É É um isso. ótimo recado. E para você que está passando por essa situação, Uhum. gostaria de dizer que eu sinto muito. A gente sente A muito, gente sente muito. tá? Se você já passou por isso, ou se está Uhum. passando. E o conselho que eu dou é faça terapia, né? Uhum. Converse com alguém sobre tira isso de dentro de você, mas não fica com isso dentro de si. Não. E busque ajuda. Você pode ir até a delegacia mais próxima, ou você pode ligar para o número 180, que é o número contra a violência da mulher. Ou também para casos de outros tipos de denúncia que envolvam direitos humanos, tá, gente? Infantil, adolescente. Você pode ligar para 100 ou 100 e essa denúncia é anônima, tá? É isso, gente. Então, esse foi o nosso episódio de hoje e nós esperamos de coração que, se pudermos ajudar uma pessoa que seja, duas, sabe, já ficaremos muito felizes. Então, a gente só quis, de novo, trazer uma luz sobre esse tipo de assunto e não normalizem dores, não normalizem situações de abuso, de violência. Fiquem sempre atentos às pessoas que estão com você. A gente só espera que um dia essa situação possa melhorar. Sim, que ela se encerre e que nunca mais ressuscite. Não vamos nos calar, sabe? Não Não, deixa que a voz mais alta, ditada pela sociedade, pelo mundo, seja de que isso é normal, de que isso é aceitável. Não aceite isso, tá? Não é aceite isso. isso e não se sinta culpada. Mais uma Jamais. vez, não se sinta culpada. Jamais. Jamais.
é isso, gente. Um Sim. beijo. Até a próxima semana. E tchau. Deus, tô até... Oi. Eu tô aqui, ó, sovaquinho Meus suando. sovacos. Sovaco suando. Nossa Senhora. Que episódio, pelo amor de Jesus Cristo. O que foi isso? De novo, né? Como que pode ser tão difícil falar sobre essas coisas? Difícil e necessário. Sim. Pronto, encerrar assim. É difícil, mas é necessário.